Gênesis 25, 23. Vamos lá. No 25, 23, deixa eu abrir aqui. A Rebeca, ela percebe que tem alguma coisa acontecendo dentro do ventre dela. Ela percebe, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui no meu ventre. E ela ora a Deus. Ela percebe que tem uma coisa muito diferente. Ela fala, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que o meu ventre está um rebuliço assim, né? Não tinha ultrassom naquela época, né, gente, para saber. Então ela fala, por que está acontecendo um rebuliço desse jeito aqui no meu ventre? E Deus responde para Rebeca. E é interessante que é o único momento que a gente vê, nesse momento aqui, a intervenção de Deus. Ele fala assim, o Gênesis 25, 23. E o Senhor disse, duas nações, aí é até engraçado que eu lembrei do dedinho da criança, 2. Duas nações há no seu ventre, Rebeca. Rebeca, presta atenção, tem duas nações no seu ventre. 2 povos vão se dividir das suas entranhas. Um povo vai ser mais forte do que o outro povo. E o menor, né, e o maior vai servir o menor. E o maior vai servir ao menor aí. Bom, gente, já aqui a Rebeca, que é uma das protagonistas dessa história, né? Essa mãe, essa mulher que ficou tantos anos achando que não ia ter filho nenhum e de repente ela se encontra grávida de uma gravidez que a gente já percebe que foi tumultuada para ela, né? Ela grávida de uma gravidez tumultuada, que ela tem que pedir a Deus para entender o que estava acontecendo dentro do ventre dela, que ela estava com certeza muito assustada, não é? Essa mulher. E Deus então fala para ela, fala, olha, dentro de você tem duas nações. E agora imagina o que é para ela receber essa informação. Que as nações que você está gerando vão ser inimigas. Muita gente não considera essa informação que Deus dá para Rebeca. Muitas pessoas não consideram isso. Você já pensou, a Márcia, que está aqui com a gente, que tem gêmea, já pensou, Márcia, tua mãe recebeu uma informação de que as duas irmãs, a Márcia e a Marta, que estão nos assistindo aqui, vão ser inimigas? Ninguém se coloca no lugar de Rebeca aqui. Ela já recebeu essa informação de cara, quando ela estava grávida, do sonho da vida dela, que era ter filhos. Então, muitas pessoas julgam a atitude de Rebeca, mas todo mundo esquece o confronto que ela recebe aqui. Todo mundo se esquece do choque que ela recebe aqui nesse momento, quando Deus fala para ela que duas nações estão sendo geradas no ventre dela e essas nações serão inimigas. Então isso é uma coisa que precisa ser considerado. Isso é algo que precisa ser muito considerado quando você começa, antes de julgar Rebeca, pelo que ela fez, pelo que ela tramou aqui na nossa história, entende? Então, ali ela já entende, a Rebeca já entende que Deus tinha uma proposta diferenciada para o gêmeo menor. Ela entende isso também, já de cara. E ela tem que conviver. Aí entra uma outra questão aqui que também as pessoas não entendem. Essa mãe tem que conviver com 2 filhos gêmeos, que com certeza ela amava os 2, mas ela tem que conviver com os 2 filhos sabendo que um deles seria o herdeiro da promessa. E esse herdeiro da promessa, vindo da parte de Deus, não era o herdeiro sanguíneo, aquele que pelo sangue teria direito. Então, pensa essa mãe, a vida inteira desse filho crescendo, dos 2 gêmeos crescendo, e a vida inteira ela, de uma certa forma, guardando esse segredo para si própria, para si mesma. Então, nós precisamos entender muito o panorama dessa história, perceber as entrelinhas dessa história, o que essa história apresenta para nós.
E isso acaba gerando um conflito familiar muito grande, porque essa mãe, com esse segredo dentro dela, que eu não sei se ela conta isso para o marido dela. A gente não vê a Bíblia relatando que ela conta isso para Isaac. Eu tenho cá por mim que ela manteve isso como um segredo. E aí a gente vê que quando esses meninos já estão maiores, eles já estão na fase crescida, né? Eles já estão maiores, eles já estão crescendo, a gente percebe o seguinte, que começa a acontecer um conflito familiar ali. O pai, o Isaac, ele começa a ter uma predileção, desenvolver uma predileção pelo gêmeo mais velho, o Esaú. E a mãe começa a desenvolver uma predileção por Jacó. A predileção do pai pelo gêmeo mais velho, muitas pessoas julgam também. Eu ouço muito as pessoas falando, nossa, mas como assim o pai desenvolve uma predileção por Esaú? Gente, isso era cultural. É algo que as pessoas precisam entender. Lá na quarta dimensão da Bíblia, que é o curso que a gente faz, eu ensino para os nossos alunos lá a entender a Bíblia não segundo uma única direção, não segundo um único foco, mas utilizando todos os elementos que nós temos à nossa disposição para que você entenda a quarta dimensão de tudo o que está acontecendo. E a quarta dimensão é quando você junta todas as coisas e você vê o quadro por completo. Então você precisa ver o quadro por completo. E uma das partes que faz parte da quarta dimensão é a cultura do povo. Então, culturalmente, o pai, ele vai se ligar muito mais ao primogênito mesmo. Por quê? Porque o pai tem a responsabilidade de passar para o primogênito todas as questões que deverão ser desenvolvidas por aquele primogênito. Porque o primogênito, algumas das questões que são dadas da primogenitura é o seguinte: o primogênito, ele é o responsável, ele vai se tornar o responsável por administrar todo o clã familiar. É ele o responsável por administrar todo o clã familiar. Ele vai se tornar o chefe daquele clã. Todas as atitudes, todas as ações, todas as atitudes, todas as decisões vão ser tomadas pelo primogênito. Então, o pai tem por responsabilidade ensinar esse primogênito no caminho que ele vai seguir. Então, eles vão ter que andar mais juntos mesmo. Isso é cultural. O pai sabe que esse primogênito, ele vai herdar praticamente uma boa parte da herança. Ele vai herdar o dobro da herança dos irmãos. Então ele tem que saber também como gerir o dinheiro que ele vai receber. Como que o pai geriu todo os negócios dele. Então o pai vai ensinar a esse primogênito como gerir os seus próprios negócios. E ele vai ensinar a esse primogênito como ensinar os seus irmãos a gerir os seus negócios também. Porque pensa, ele é o chefe do clã, ele vai se tornar o chefe do clã. Então esse primogênito, ele tem a precedência diante de todos os irmãos. Então muita gente julga também Isaac, mas as pessoas não sabem as questões culturais que fazem com que Isaac acaba tendo predileção por Esaú. Mas também, por outro lado, agora vamos no outro lado da questão, vamos avaliar um outro lado da questão. A Bíblia também relata que Isaac tinha predileção também por Esaú por causa da caça dele, por causa da comida dele. Então também existia aí uma outra predileção que não era apenas pelo fato cultural. Não era só pelo fato cultural que ele tinha predileção. Também existia algo que não era
que não era saudável no coração de um pai. Não era saudável. Porque não é saudável no coração dos pais terem predileção por filho A ou por filho B. Assim como não era saudável no coração de Rebeca ter predileção por Jacó. Nós entendemos que a predileção que ela tinha por Jacó também advém por conta da situação do segredo que ela já sabia desde o momento que esse menino estava na barriga dela. Então ela já entende tudo isso. Lembra, gente, que Rebeca, ela não foi uma moça qualquer. Ela não entrou no casamento com Isaac porque Isaac precisava casar e vamos escolher qualquer moça. Não! Rebeca foi escolhida a dedo para casar com Isaac. Por que ela foi escolhida a dedo para casar com Isaac? Porque essa moça ela tinha algo diferente dentro dela. E o algo diferente que ela tinha dentro dela era comunhão com Deus. Por isso Deus responde a essa mulher quando ela está grávida e ela está totalmente com medo do que está acontecendo dentro do ventre dela. Então, nós não podemos desconsiderar quem é Rebeca. Essa mulher é uma grande mulher. Ela é uma grande mulher, ela não é uma mulher qualquer. Ela é uma grande mulher. Quando ela foi escolhida para casar com Isaac, ela foi escolhida a dedo, no meio de tanta gente, no meio de tantas mulheres. Então, são questões que a gente precisa considerar. Contudo, essas predileções que aconteceu entre Isaac e Rebeca em relação aos filhos também não foi saudável. E isso traz para nós também aplicações para o nosso dia de hoje. Traz aplicações para a nossa vida hoje. Quando os pais, vou colocar a palavra assim, né, descaradamente apontam predileções por filho A ou filho B, saibam que o final da história não vai ser bom. Isso é um alerta para nós. Às vezes não é nem descaradamente como eu falei. Às vezes não é nem descaradamente como eu falei, né? Mas às vezes essa predileção é até velada, né? É até velada. Às vezes acontece mesmo. Às vezes de verdade acontece mesmo. A predileção por A ou predileção por B. E tudo que a Bíblia, tudo que está na história da palavra de Deus é para nos ensinar a o que fazer ou o que não fazer. As coisas estão lá para isso, para nos dar alinhamento, para nos dar direcionamento. O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. A gente deve aprender, as lições estão aqui justamente para nos ensinar. O que deu certo com Israel, legal, vai dar certo para mim. O que deu errado com Israel é para eu não fazer. Entende? Então são lições que a gente carrega para a nossa vida pessoal. Para a nossa vida pessoal. Para a minha vida pessoal e para a sua vida pessoal. Bom, é claro que em todas as famílias, que em todas as casas, e aí eu já sei, porque na minha não é diferente, todo mundo que tem filho, os filhos vão falar, minha mãe prefere fulano do que Beltrano. Isso vai acontecer em todas as casas. É ou não é, gente? Isso vai acontecer em todas as casas. Não tem jeito, não. Isso vai acontecer mesmo em todas as casas. Contudo, em 99% isso não é real. Não é? Às vezes, nós temos relacionamentos diferentes com nossos filhos. Não é? Você se relaciona com uma filha mulher diferente que você se relaciona com um filho homem. O pai se relaciona com a filha moça diferente que se relaciona com o filho homem. Um filho que é mais carinhoso, diferente o relacionamento de um filho que é mais seco. Um pai que é mais carinhoso, diferente de uma mãe que é mais seca. E assim sucessivamente. São relacionamentos diferentes. E aí geram essas questões, né? Mas predileção, né? De fato, às vezes e afinidades também, né? As afinidades também, elas falam muito alto. Mas eu, como mãe, eu posso dizer que o amor, ele é o mesmo. O amor, ele é o mesmo. O amor não muda, não, tá? Amor é o mesmo.